Na aula de hoje, nós vamos falar da educação na Grécia Antiga. E é muito importante a gente ressaltar, né, qual que foi a contribuição dos gregos para a educação, né? E o primeiro ponto que eu quero colocar, porque eu vou disponibilizar o texto para vocês, é a relação da educação e formação, né? Elas não são sinônimos. O que é a formação para os gregos, né? É a relação do homem com o mundo e também consigo mesmo. Já a educação, ela só vai aparecer no século XVIII e ela vai ser o resultado, né, do desenvolvimento físico, moral e intelectual. Então a gente observa que os dois conceitos eles não possuem, né, o mesmo significado. Então isso é um ponto importante que nós precisamos ressaltar, né, ao abordar a questão da educação e da formação grega. O processo educativo, então, ele vai contribuir no seguinte sentido, né, de manutenção da vida econômica, política e social. Então, por ele aparecer no século XVIII, a questão da educação, ela aparecer no século XVIII, nós vamos ver que ela vai buscar uma padronização. Uma padronização para quê? Para esse indivíduo viver em sociedade e atender às necessidades que essa sociedade criava naquele momento, né? Essas necessidades elas são criadas pela própria sociedade. Então é muito importante. Que necessidades são essas? Né? Políticas econômicas para o mercado de trabalho e também em virtude das relações sociais. Então, um ponto importante que nós precisamos ressaltar. E aí, nós vamos ver dois nomes, né? Muito importante a gente frisar: a areté e a paideia, tá? A areté, né? Ideal educativo grego, né? A busca da excelência e, de certa forma, vai ser visto como o herói, né? Ou seja, a areté ela é conquistada a partir de um ideal de homem, né? Que ideal é esse? Ideal de excelência, ideal de superioridade, tá? E é muito importante a gente ressaltar que o herói ele seria um modelo a ser seguido. E esse ideal ele era transmitido de geração a geração por meio da transmissão oral. Então é muito importante a gente ressaltar. Então, os primeiros educadores gregos, eles eram o quê? Poetas. Isso nós falamos nas aulas anteriores. E essa contribuição, ela era significativa. Por quê? Porque eles aprendiam por meio dos poetas, por meio da arte. A excelência no plano físico e moral é alcançado a partir do dever, né? E como que isso é possível? Como que isso era transmitido? Como que isso era concretizado? Né? A transmissão de normas, condutas e práticas de excelência. E isso era passado de geração para geração. É necessário a gente ressaltar esse ponto. Então o homem, né, ia em busca do belo, né, e dos valores. Conhecer e como que ele iria alcançar isso tudo, né? Conhecendo os requintes das classes nobres, né? Eles serem experimentados politicamente, tanto no jogo como também no combate. E eles deveriam se destacar em todas as situações, né? E seriam nas assembleias oradores fluentes. Então, esse era o propósito de formação, de educação grega, né? Ter todo esse emaranhado, né? Ter todo esse desenvolvimento. Ou seja, esse indivíduo, ele receber esses conhecimentos da classe mais abastada, né? E
ser experimentado em todas essas habilidades aí, ter noções desenvolvidas em todas essas habilidades. E aí o que eu quero chamar a atenção? De que é um conhecimento, né, a educação grega, ela era restrita a grupos específicos. Não eram todas as pessoas que tinham acesso à filosofia, à matemática e ao exercício físico. Então é muito importante a gente ressaltar esse ponto também. E a partir do século V, vai ver que a arité já não é mais suficiente, que é necessário o desenvolvimento da paideia, né? Preparar os gregos para a cidadania. Então, iria além disso tudo, ou seja, a formação geral do indivíduo, né? O indivíduo precisa ser cidadão, ele precisa lutar, ele precisa viver em sociedade, ele precisa pensar no bem coletivo. E para que nós vamos ver o desenvolvimento da paideia? Né? Nós vamos ver o desenvolvimento da paideia exclusivamente para esse indivíduo atuar na polis. Né? O que é a polis? A polis é as cidades gregas. Né? E as cidades gregas é ali que vai se desenvolver a política. Então esse indivíduo ele precisa ser preparado para ser um indivíduo que venha pensar no bem da coletividade. Aí com isso nós temos o desenvolvimento da política. Né? A política é a arte do bem comum. E também a busca pelo interesse público, o interesse da coletividade. Então, o que nós visualizamos? Nós visualizamos uma mudança do foco da arité para a paideia. A paideia ela vai além. Por quê? Porque ela visa construir, buscar a formação de um indivíduo que pensa no coletivo e que constrói a cidadania.